Recebemos em palco João Anes, membro do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, com o tema Desafios da cibersegurança no atual ambiente geopolítico. Bom dia a todos. Estamos hoje aqui nesta apresentação e nesta sessão para abordarmos aquilo que são os nossos problemas e as nossas dificuldades do dia a dia e que vemos todos os dias na televisão e precisamos de compreender também o que é que estas lógicas geopolíticas impactam a nossa atividade profissional, as nossas organizações e porque é que vivemos hoje em dia no que é chamado nas relações internacionais um ambiente de policrise. Portanto, um conjunto de crises interligadas, interdependentes e que provocam diversos impactos e disrupções que muitas vezes não são capazes de ser previsíveis devido à complexidade que hoje em dia observamos nas relações internacionais e aos elevados níveis de risco. Portanto, temos um ambiente propenso ao risco no ambiente internacional que vivemos hoje. E isso acontece porque temos um contexto geopolítico. O meu nome é João Anes, sou profissional na área de segurança de informação. Hoje estou aqui na qualidade de membro da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, uma organização, um think tank com mais de 50 anos. Conta como fundadores o professor Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres, entre outras grandes figuras, que há 50 anos atrás entenderam que devia haver uma aproximação do ponto de vista da sociedade civil, não só às políticas públicas, mas também à intervenção de uma lógica de whole of society. E, portanto, cobre um conjunto de áreas que vão desde o setor social, saúde, educação, economia, mas também à segurança e defesa. E no final do dia, como nós sabemos, nós podemos ter democracia com segurança, mas não podemos ter democracia sem segurança e não podemos ter democracia sem defesa. E porquê? Porque a história assim o dita, mas a geopolítica assim o determina. E então, trago-vos aqui primeiro uma citação para nós podermos começar por fazer aquilo que na cibersegurança começámos a fazer todos há muitos anos atrás, que é a chamada Naming Convention. Vamos todos concordar sobre a taxonomia e para estarmos todos a falar uma linguagem comum. E trago-vos uma citação do professor Dr. Diana Moreira, que Deus tem, que diz que a geopolítica é a ciência que estuda a influência dos fatores geográficos na política e nas relações internacionais. Portanto, quando vemos diversos pontos de tensão internacional à volta do Canal do Suez, nós percebemos que existem fatores da localização territorial que são importantes. Porquê? Devido à importância do Canal do Suez para o comércio marítimo mundial. E, portanto, temos aí fatores geográficos. Depois temos outros fatores também muito importantes, os recursos naturais. Quando observamos as atividades do Grupo Wagner em África, nomeadamente na República Democrática do Congo, nós perguntamos, bem, eles podiam ter ido para um sítio mais agradável, à beira-mar plantado, onde não houvesse malária, e, portanto, podiam fazer lá as suas atividades enquanto proxy do Estado da Rússia. Mas existe lá uma coisa chamada cobalto, que é absolutamente essencial para as baterias dos carros elétricos que nós, hoje em dia, estamos com tanta vontade de comprar no Ocidente. E, portanto, fatores como os recursos naturais também são muito importantes e são fatores que são geográficos. Os recursos naturais estão em alguns sítios e não estão noutros. E, portanto, isso também determina as tensões e determina aquilo que é a política e as relações internacionais. E, hoje em dia, o espaço em que nós temos a nossa atividade profissional acaba também por fazer parte da geopolítica. E porquê? Porque também tem um fator muito importante, que embora não seja tão tangível, é tanto ou mais importante. É o espaço da informação. E seja ela no formato digital, seja ela no formato físico. E, portanto, essa componente sobre a qual a informação, que é sobre a qual as nossas sociedades se suportam para as suas atividades diárias com mais eficiência e mais eficácia, e, portanto, nós colocamos a informação em sistemas digitais, trabalhamos, entregamos como um serviço às organizações e depois dependemos delas, dessa informação para a nossa atividade em sociedade. Pois bem, essa informação que é essencial à nossa vida em sociedade tem que ser protegida. Porquê? Porque ela também constitui
uma parte daquilo que são os jogos de poder da política internacional. E, portanto, aquilo que se combate hoje em dia, quando falamos de guerra de informação, desinformação, o que acontece é que existe um combate também, existe também uma relação de tensão entre várias partes que pretende também disputar este espaço como um território, como se fosse um território, mas mais intangível. E por isso, quando temos recursos, neste caso, como nós falamos na nossa linguagem, recursos informacionais que são valiosos, os Estados disputam-nos e pretendem controlar e dominar o espaço informacional. Quando nós identificamos num conflito em Israel a capacidade que Israel tem de identificar onde é que estão os paióis de explosivos de uma organização terrorista como o Hezbollah e utilizar a sua aviação aérea para atingir esses paióis, e por isso vemos aquelas explosões secundárias, parece quase um fogo de artifício, mas convém não estarmos muito próximos deles quando isso acontece. Nós sabemos que isso acontece porque houve signals intelligence, houve uma capacidade ao longo de anos de mapear, através de satélites, todas e quaisquer alterações que houve à topografia daquele território. E a partir daí conseguiram desenhar padrões e conseguiram identificar onde é que estavam a ser construídos aqueles paióis e quando decidiram atuar militarmente foram capazes de atuar com imensa precisão. Porque é que isso importa também? É que do ponto de vista da cibersegurança e do ciberespaço e da ciberguerra, isto acontece também. E, portanto, os Estados também estão a ganhar cada vez mais apetência, estão a perder o receio, estão a ganhar um maior apetite por utilizar o ciberespaço como um meio também para continuar a desenvolver esses conflitos, não só apenas para roubar e dominar o espaço informacional, para produzir efeitos cinéticos. E por isso, não é por acaso que a organização, que é o pilar mais estrutural da arquitetura de segurança de todos os Estados que são membros dela, veio reconhecer que o artigo mais importante, considerado mais importante do Tratado do Atlântico Norte, que é o chamado artigo 5º, o ataque contra um é um ataque contra todos, pode ser acionado por consequência de um ciberataque contra um dos Estados. E, portanto, nós já estamos neste nível em que algo tão consequente para todo o mundo pode ser acionado por força do impacto de um ciberataque com efeitos cinéticos sobre qualquer um dos Estados. Isso, mais uma vez, também não é por acaso, e agora entramos na relação macro para um bocadinho mais o que é a nossa realidade daquilo que vamos observando nos últimos anos. E, portanto, eu trouxe aqui uma seleção, portanto, qualquer um de vós faz uma pesquisa e vai encontrar, tal como dizia o Rui bem, o iogurte da marca que quiser, e, portanto, não é difícil encontrar eventos, incidentes que ocorreram no ciberespaço pelo mundo fora que advêm destas tensões geopolíticas e do seu impacto na forma como nos relacionamos no ciberespaço. E, portanto, eu trouxe-vos aqui a minha interpretação de alguns incidentes e também com a imagem do Estado que ou atuou diretamente com as suas capacidades internas ou terá patrocinado esses mesmos ataques, de acordo com as fontes abertas e, portanto, naturalmente que nenhum destes Estados reconhece e alguma vez reconheceu que esteve por trás de qualquer um destes eventos, mas essa é a natureza das informações e essa é a natureza deste tipo de combate. É um combate que se faz nas sombras e procura-se evitar qualquer tipo de atribuição, tanto não só porque é muito difícil fazê-la, como nós sabemos, já por um ciberataque feito por um grupo de cibercriminosos já é difícil, mas também porque os próprios Estados também querem poder atuar nesse espaço informacional e também conduzir ciberataques, também fazer ciberespionagem e, portanto, é um espaço que neste momento ainda não tem uma convenção de Genebra, ainda não tem grandes regras entre os Estados para que se possam degladiar de forma um bocadinho mais civilizada. E, portanto, já muitos ouviram falar de SolarWinds, Colonial Pipeline, JBS Foods. Portanto, houve ali uma altura em 2021 em que houve dificuldade em obter certos artigos alimentares
porque houve uma entidade crucial para a cadeia de abastecimento mundial de carne que foi afetada. Depois, outros ataques também que começaram a ter impacto sobre milhares de empresas e, a partir do início do conflito na Ucrânia, começámos a assistir a cada vez mais ataques que advêm das tensões, portanto, são um resultado, são uma consequência das tensões geopolíticas que nós vivemos e do contexto de policrise em que vivemos. E, portanto, em 2022, provavelmente pela primeira vez, houve um Estado, neste caso da Costa Rica, que declarou o estado de emergência, como consequência de um ciberataque, não sei se tinham esse conhecimento. Portos australianos, os 4 maiores portos da Austrália, foram desabilitados num ataque que atingiu as infraestruturas críticas. Portanto, achei muito interessante a apresentação anterior do colega da HPE, porque é muito importante atuarmos no sentido de garantir a resiliência das nossas infraestruturas críticas e não irmos às vezes um bocadinho na conversa do negócio de vamos abrir tudo à cloud, vamos pôr tudo à cloud. Não tenho nada contra a cloud, mas quando estamos a falar de sistemas de controle industrial e automação, como, por exemplo, o controle remoto de gruas em portos, aí não estamos só a falar de riscos que podem desabilitar o porto, podem mesmo causar mortes nos trabalhadores estivais que estão lá, ou mesmo o afundamento de algumas embarcações. E, portanto, temos que ter noção às vezes das consequências e que nem tudo é IT. O mundo do OT é a próxima grande fronteira da cibersegurança e tem controlos, regras e abordagens e doutrinas de cibersegurança muito diferentes daquelas a que estamos habituados. Naturalmente, o conflito que existe em Taiwan levou também a diversos ataques que têm acontecido constantemente a partir do ciberespaço por parte de agentes ligados à China, mas também, e a geopolítica ensina-nos isso, ensina-nos que nós vivemos um bocadinho numa bolha. E a nossa bolha é a bolha do Ocidente. Do meu ponto de vista, eu sinto-me muito confortável com isso, como de resto alguns de vós poderão saber, mas não podemos esquecer que quando abrimos uma caixa de Pandora do lado de lá, estamos a dizer ao outro lado que é legítimo, ao abrigo desta shadow war e desta zona cinzenta não regulada, sem uma convenção internacional que determine o que é que pode ou não pode ser feito, que é legítimo que possa acontecer do lado de cá. Tit for tat. Tit for tat é inclusive uma doutrina estudada nas relações internacionais, que é, como fizeres a mim, eu faço a ti. E, portanto, quando agentes de ameaça associados ao Estado da Ucrânia atacaram e paralisaram o sistema tributário russo, abrimos mais uma caixa de Pandora também. Quando a empresa de cibersegurança chinesa Aisun foi comprometida e com isso ficámos a saber e ficámos a ter as evidências de um conjunto de atividades contínuas de ciberespionagem por parte do Estado chinês, através desta empresa, contra os governos do Reino Unido, Índia, Indonésia e Taiwan, também estamos a expor e estamos a proporcionar um aumento da tensão. Mais recentemente, nas últimas semanas, também podemos identificar um ciberataque extremamente danoso ao porto e aeroporto de Seattle. Eu tive a oportunidade de estar recentemente em Nova Orleans, no encontro do Aviation ISAC, o maior ISAC de cibersegurança da aviação, e tive a oportunidade de estar com o CISO deste aeroporto, e as disrupções que foram provocadas nas infraestruturas críticas foram algo nunca visto no setor da aviação. E, portanto, isto tem cerca de um mês. E, para terminar esta timeline, na segunda-feira, Portugal esteve, dentro do que é a sua bolha, muito focado em duas coisas, do ponto de vista noticioso. Orçamento de Estado, 7 de outubro, memorial relativamente ao massacre que ocorreu em Israel. No entanto, houve duas outras efemérides com impacto geopolítico. Vladimir Putin fez 72 anos e um grupo de agentes de ameaça
porque nós podemos dizer que são freedom fighters, mas na nossa léxico são também agentes de ameaça do ponto de vista da perspectiva dos russos, desenvolveu um ciberataque contra uma das agências estatais televisivas e noticiosas da Rússia, o grupo VGTRK, que tem um canal de emissão 24 horas, em que tem a SIC Notícias local chamada Rússia 24, que foi completamente desabilitada. Todas as suas plataformas digitais foram encerradas e existe já diversos relatos de que foi feita destruição de toda a informação histórica que existia naquela organização. Toda a informação corporativa, todos os conteúdos, vídeos, filmes, cinema, e, portanto, toda a informação daquela organização terá sido destruída. Alguém se lembra de alguma coisa semelhante ter acontecido no Ocidente? 2 de janeiro de 2022, Grupo Impressa. Portanto, de repente, estamos a ver do lado de lá uma coisa a acontecer, mas também já nos aconteceu aqui em Portugal. E em Portugal, a consequência foi basicamente 30 anos de televisão e 40 anos de expresso desapareceram. A memória histórica do nosso país, do principal órgão de comunicação social independente em Portugal, e digo principal porque é o mais antigo, desapareceu. Nós, se calhar, não estamos ainda muito preocupados com isso, estamos sempre a olhar para a frente e para a próxima notícia do dia, mas isto é a primeira vez que em Portugal acontece um único ataque assimétrico foi capaz de destruir a memória histórica, todos os contributos dados, telenovelas, tudo aquilo que foi o trabalho de milhares e milhares de portugueses ao longo dos anos foi destruído num único ataque. E isso terá acontecido também na Rússia. Portanto, outra coisa que é importante termos em noção quando olhamos para o contexto geopolítico e as ciberameaças, eu gostava de deixar aqui estas duas notas. Em primeiro lugar, a lógica de tit for tat vai fazer com que, quanto mais estes blocos se enfrentarem no ciberespaço, os impactos que virmos de um lado, amanhã vamos ver deste lado. Cada vez mais rapidamente. E, portanto, da mesma forma como sentimos, julgo que sentimos todos, que no clima das relações internacionais as coisas estão a acelerar, não é? Todos os dias vemos coisas a avançar na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, em Taiwan, em Israel. No ciberespaço, do meu ponto de vista, as coisas vão acelerar muito. Então, o que é que podemos fazer? Porque nós, quando começamos a olhar para estas coisas, começamos a sentir bem, mas quando começam a envolver-se Estados, eu com a minha equipa de cibersegurança de 5 pessoas e o meu budget vá de 1, 2, 3 milhões, e já estou a falar de meia dúzia de empresas em Portugal, o que é que eu posso fazer contra um GRU, que é a unidade, o grupo de unidades de ciber do Estado russo, que tem entre 6 a 7 mil pessoas? O que é que eu posso fazer? Bem, em primeiro lugar, sozinho, muito pouco. Em equipa, coordenado e numa ótica de ecossistema, muito mais. E, portanto, a primeira coisa que temos que fazer é compreender as ameaças de ciberataques por agentes estatais. Olhar para a nossa organização e perceber onde é que estes agentes estatais, tendo em conta este tipo de ataques que têm acontecido, em qual das nossas joias da coroa pode residir um interesse por parte desse agente estatal para provocar um dano ou para fazer uma intrusão. E, a partir daí, aplicar os métodos que fazemos quando fazemos análise de risco, quando tentamos perceber as ameaças que podem pender sobre os nossos ativos e depois perceber que esse tipo de ameaças, se ocorrerem, vão ter uma alta probabilidade de ocorrência, porque vão ter muita capacidade e muita motivação. E, portanto, vamos ter que adaptar a nossa própria avaliação de risco a este tipo de cenários. Depois temos de desenvolver estratégias de dissuasão, e aí já não conseguimos fazer tudo. Porque nós próprios, nas nossas organizações, não só temos barreiras legais, como temos também uma outra coisa, que não temos capacidade para isso. Nós não podemos competir contra um agente estatal ou uma entidade patrocinada, ou seja, paga e bem paga por um Estado, para estar meses e meses e meses a estudar a nossa infraestrutura para provocar um impacto. E, portanto, nós temos que trabalhar com as entidades do Estado e com as autoridades no sentido de perguntar e também exigir que sejam criadas estratégias de dissuasão. E aqui vai desde o setor civil, autoridades, investigação criminal, etc., até à vertente da ciberdefesa.
a dissuasão só existe... Quando é que existe dissuasão? Quando é que existiu dissuasão nuclear? Quando os dois blocos que se criaram a seguir à Segunda Guerra Mundial obtiveram a capacidade de se atingir um ao outro. Portanto, não se concebe, no século XXI, Estados do Ocidente que não tenham também a capacidade de fazer a dissuasão no ciberespaço e de serem conhecidos, embora não do público, mas serem conhecidos dos outros Estados por essas capacidades. Implementar pilares da dissuasão, capacidades defensivas, capacidades de organização e coordenação de incidentes e fazer isso em conjunto com o Estado. Porquê? Porque sozinhos não vamos ser capazes. Treinar, coordenar a cooperação internacional. O Rui Pereira falou muito bem da NIS2 e a NIS2 no seu artigo 14º fala justamente de um mecanismo, formalizou um mecanismo de cooperação internacional e tem também um outro artigo que permite a criação de mais CSIRTs nacionais espalhados pelos países para poderem dar apoio às organizações. Portanto, esta estrutura está a crescer justamente para permitir criar estas capacidades, mas também temos que as treinar. Porque depois, quando for à altura, como sabemos, como se dizem os comandos portugueses, treino duro, combate fácil. E, portanto, precisamos treinar estas capacidades, criá-las e treiná-las, para sabermos que temos os procedimentos corretos. Integrar no governance civil um possível papel da NATO. E porquê? Porque em cenário de aproximação ao artigo 5º, que é algo que neste momento já não é impossível, infelizmente, estamos longe de ser impossível, estamos a um cálculo mal feito de um míssil na Rússia, de uma cidade na Polónia, ou na Lituânia, ou na Letónia ser atingida, ou por um desvio através de guerra eletrónica ir lá parar, de podermos entrar num cenário muito rapidamente do artigo 5º. E, portanto, nós temos que ter a maturidade enquanto país, à beira-mar plantado, de perceber que, do ponto de vista do ciber, nós temos que começar a trabalhar para termos esses desenvolvimentos. Para terminar, propostas, sugestões para a discussão do dia de hoje. E por ordem de prioridade. Quais é que seriam as prioridades? Ciberresiliência e proteção de infraestruturas críticas, vai ser muito discutido hoje, portanto eu não vou entrar muito nisso. Cooperação internacional e partilha de informação em tempo real, já fiz a referência à própria diretiva NIS2, já prevê isso, mas isso tem que ser implementado e tem que funcionar bem. E estou a olhar para este lado da sala por algum motivo. Tem que funcionar bem. E já vou explicar também porquê. 3. Incentivos fiscais ao investimento na cibersegurança, incluindo formação e retenção de quadros. Portugal não tem capacidade para pagar 12 mil euros líquidos como empresas na Suíça e noutros sítios conseguem pagar a profissionais para ir para o estrangeiro. Nós temos que conseguir criar mecanismos para garantirmos que existe capacidade nacional e que existe uma forma de reter os quadros. Muitos deles, por metade, ficavam cá. Mas por 10% não ficam. E, portanto, temos que garantir que existem incentivos fiscais também para as empresas. Não é só regular, supervisionar e coimar. Se o Estado quer incentivar a cibersegurança, o Estado tem que criar mecanismos para que as empresas também consigam ver a oportunidade e utilizar essas vantagens, como existem como políticas públicas, tantas outras oportunidades de fazer. Harmonizar a legislação e regulamentar responsabilidades e atribuições. Harmonizar a legislação e harmonizar a legislação é um no-brainer, por favor, please. Se temos determinados setores que estão expostos a 4 ou 5 reguladores só em Portugal e na Europa e, portanto, cada um inventou as suas 27.001, cada um criou a sua matriz de controlos e estamos a investir cada vez mais em perfis não técnicos quando precisamos, que não nos vão nos ajudar a cumprir legislação, não nos vão ajudar a responder ao incidente. Regulamentar responsabilidades e atribuições. Gostei muito de ouvir o Rui Pereira dizer agora já não temos Network Information Systems, temos cibersegurança. Muito bem. Então o responsável de segurança passa a ser o responsável de cibersegurança e determinem na lei, fica o recado, por favor, determinem na lei quais são as responsabilidades e atribuições legais que ele tem que ter e qual é o nível de reporte que ele tem que ter na organização. E se não o fizerem, aviso já, os outros reguladores setoriais já estão a fazer, ao nível da banca, ao nível da aviação, ao nível de outros setores, e, portanto, vão perder o comboio.
Moralizar, esta última, sei que estou a exceder um bocadinho o tempo, peço desculpa. Moralizar a relação de subsidiariedade entre o Estado, o setor privado e o setor social. E porquê? Os dois dos princípios básicos à segurança do ciberespaço, não sou eu que o digo, está na Estratégia Nacional, no decreto, na Lei 46 de 2018, são os princípios da subsidiariedade e da complementaridade. Subsidiariedade significa que a responsabilidade da cibersegurança está nas entidades do Estado, mas nas entidades privadas também. E a complementaridade é que há uma relação de interdependência entre o Estado e as organizações privadas e o setor social para garantir que existe segurança no ciberespaço. Pois muito bem, do meu ponto de vista, quando leio o relatório de riscos e conflitos do Centro Nacional de Cibersegurança, que para mim foi uma inovação e tem imensa informação que é absolutamente essencial para as nossas organizações, mas vejo os níveis de investimento que estão lá declarados em cibersegurança por parte das entidades do Estado, eu sei que não estamos a fazer muito pouco no terreno para melhorar a cibersegurança ao nível das entidades do Estado. E, portanto, se queremos ter os princípios da subsidiariedade, então, que se exija do Estado e das organizações do Estado, no mínimo, o mesmo que se exige às entidades do setor privado, que é para haver equidade na relação da subsidiariedade. E, para terminar, criar e suportar empresas de cibersegurança e ciberdefesa nacionais. Nós temos dos melhores profissionais de cibersegurança em Portugal. Nós temos, pelo menos, um ethical hacker, que é uma de 5 pessoas no mundo que ganhou 2 vezes um concurso para ser o ethical hacker mais valioso do mundo. Já só há 5 pessoas no mundo que conseguiram isso e temos um português que foi capaz de fazer isso. No entanto, as nossas empresas em Portugal, de cibersegurança, as marcas que nós conhecemos, as pessoas que nós conhecemos, essas empresas não têm capacidade de crescimento porque a banca não investe, a banca não suporta, o capital de risco promete, não entrega e acabam adquiridas por empresas que veem a oportunidade que nós cá não vemos e portanto, isso acaba por fazer o quê? Essas empresas vão querer, esses novos acionistas vão querer tirar o melhor partido desse investimento que fazem e o melhor partido é colocar os nossos profissionais a trabalhar para quem lhes paga melhor no estrangeiro e, portanto, temos empresas cá, felizes e contentes, e eu acho muito bem, a trabalhar e bem para aqueles que investem mais. E isso faz com que mesmo os profissionais que temos cá, cada vez mais, acabem por trabalhar e a prestar serviço e melhorar a cibersegurança de organizações noutros países e nós, em Portugal, continuamos a ter uma falta enorme de capacidade, capacity, para fazer estes investimentos. E, portanto, temos que criar e suportar empresas de cibersegurança e ciberdefesa, lembra-se da dissuasão, nacionais, para conseguirmos ter um fighting chance nos próximos 10 anos, porque este cenário de policrise começou e não vai acabar. Só vai acabar quando houver uma decisão, e essa decisão, infelizmente, não vai, relativamente a quem vai liderar o próximo ordem internacional, é isto que eu quero dizer, não vai terminar sem termos mais conflitos. Não sou eu que o digo, é a história que nos ensina. Muito obrigado a todos e espero que a discussão de hoje seja frutuosa e que sobretudo, não nos esqueçamos que tudo o que fazemos hoje é algo que é muito importante para a nossa vida em sociedade, é defender direitos, é defender a democracia, que é a principal infraestrutura crítica que temos, do ponto de vista geopolítico é isso que estamos a fazer, e aproveitar que no dia 7 de outubro o Centro Nacional de Cibersegurança fez 10 anos, para saudar todos os profissionais de segurança de informação e cibersegurança que aqui estão presentes, bem-ajam, todos sabemos as dificuldades que vivemos, mas no final do dia, estes pequenos contributos que damos vão ajudar as nossas organizações das quais dependemos, e umas vezes somos clientes, outras vezes não somos, a sobreviver àquilo que é um cenário geopolítico cada vez mais propenso ao risco de cibersegurança. Obrigado e bem-aja a todos.